Bem-vindos à Mesa do Trabalho, uma parceria TSF-Randstad Portugal. Todos os meses analisamos o mercado de trabalho, debatemos estratégias, desafios e oportunidades para trabalhadores e empresas. Desta vez tentamos perceber se, apesar da pandemia, Portugal ainda é atrativo para o investimento estrangeiro. Comigo tenho o Pedro Empis, diretor de outsourcing da Randstad Portugal, empresa líder em recursos humanos a nível mundial e no mercado nacional, Joana Marques, responsável do Centro de Serviços Partilhados da Infineon, e Carlos Guimarães, diretor-geral da Adidas Porto. Muito boa tarde a todos. Começo por si, Pedro. Portugal tem sido um destino forte de investimento estrangeiro nos últimos anos, com a deslocalização de serviços e a aposta em centros de serviços partilhados de várias multinacionais. Com a pandemia, esta realidade mudou ou continuamos a ser atrativos? Boa tarde. Continuamos a ser atrativos, definitivamente. A pandemia o que fez foi colocar aqui algum compasso de espera em alguns projetos que estavam em fase de setup, normal, de quando essas coisas aconteceram, e teve que se redirecionar as baterias para outras urgências na agenda das empresas, mas esta, curiosamente, eu diria até o contrário, que reforça-se a necessidade e a vontade das multinacionais virem para destinos como Portugal, porque as vantagens são conhecidas e neste contexto incerto é mais uma vantagem que as empresas podem ter ao deslocalizarem-se e, portanto, é uma ferramenta que continua a ser muito válida. Aliás, nós durante a pandemia continuámos a trabalhar com os nossos clientes, portanto, o que estava em curso não deixou de estar em curso, o que houve foi projetos novos, etc., que atrasaram, mas que, entretanto, até já retomaram, portanto, não há aqui um impacto duradouro, mas sim uma coisa circunstancial. Nem uma mudança de paradigma? Não, como digo, até acho que quando olharmos para trás vamos ver até um reforço, porque é um convite adicional a mais eficiência que as empresas todas têm nesta fase. E, regra geral, o que é que as empresas procuram em Portugal? Qual é a nossa proposta de valor? Bem, a nossa proposta de valor é um mix entre a qualidade das pessoas que cá temos e que conseguimos atrair também, e obviamente os custos competitivos que temos. Será sempre um balanço entre as duas, não vale a pena escondermos isso. É precisamente a combinação destes dois fatores. Nós temos pessoas muito preparadas, nós comparamos muito bem em vários rankings, desde a estabilidade, a segurança, o estilo de vida. Ainda hoje saiu mais um estudo, curiosamente, no meio desta terceira vaga, agora felizmente já controlada, somos Lisboa a terceira cidade em vários indicadores de saúde e o Porto a 13ª em 20 de ranking, que foi o top 20. Mesmo em termos de inglês, nós estamos num ranking de 80, estamos em número 7, portanto, face a outros países europeus, temos uma facilidade muito, muito grande em inglês e noutras línguas, claro. E mesmo para aquilo que nós chamamos, às vezes, línguas mais exóticas, há a capacidade, não havendo nativos em escala, há a capacidade de atrair essas pessoas precisamente pelo estilo de vida que Portugal permite e que outros países não permitem. E, portanto, além de depois todas as vantagens em termos de infraestruturas de comunicações, toda a estabilidade que o país oferece e que é de facto singular. No caso da alemã Infineon, Joana, estão na Maia, começaram há 18 anos com 60 trabalhadores, hoje são mais de 300. Qual é concretamente a vossa área de negócio e porquê é que escolheram Portugal para centralizar vários serviços? Olá, boa tarde. O centro foi criado, portanto, há 18 anos, como referiu, com um objetivo claro de centralizar todas as áreas de contabilidade, todas as tarefas de contabilidade das empresas do grupo Infineon na Europa, e isto foi evoluindo de uma forma que a empresa percebeu as vantagens desta centralização e acabou por estender o conceito de centro de serviços partilhados para outras áreas de negócio. Portanto, as grandes vantagens de ter escolhido Portugal. Portanto, foi um processo, não é? Um processo de identificação e seleção de uma localização acarreta uma análise de vários critérios. Sem dúvida que a estabilidade social e política é de grande relevo para a Infineon, mas também há um ponto que, por norma, não é muito focado, é, por exemplo, o índice de corrupção. Porque são áreas de risco de informação confidencial, em que é possível haver algum nível de adulteração de informação. Portanto, também é importante ter a certeza que existe
segurança de informação e de processos e isto para além de, claro, termos recursos preparados, recursos altamente qualificados, com excelentes conhecimentos linguísticos, flexíveis o suficiente e com vontade para fazer mais do que uma mera operação standard. Portanto, são sempre recursos e pessoas que procuram mais para se desenvolver. Inicialmente começaram com a área de finanças e contabilidade, como disse, entretanto evoluíram para outras áreas? Evoluímos, demorámos alguns anos, porque foi o primeiro centro de serviços partilhados da Infineon e penso que qualquer empresa que inicia um projeto destes tem bastantes dificuldades, especialmente pela mudança cultural que exige nas empresas. E a partir de 2010 iniciámos então uma extensão do âmbito de serviços e expandimos para além da contabilidade para a área de compras, a área de recursos humanos, a área de IT, a área de auditoria, portanto, controlling, áreas por vezes também mais corporativas, área jurídica, área de sustentabilidade, portanto, áreas que se calhar não são tão normais em centros de serviços partilhados, ou pelo menos não eram há 20 anos atrás. E quais são os mercados que trabalham, essencialmente? Neste momento temos, dependendo das áreas de negócio, para quem damos suporte, portanto, o principal foco é uma área regional, portanto, o continente europeu e americano, e conseguimos gerir, através do Porto, a diferença horária, especialmente quando trabalhamos com os nossos clientes nos Estados Unidos. Outras áreas, como a área de IT ou áreas de suporte corporativo, são áreas globais, portanto, damos suporte a todo o mundo. Carlos, no caso da Adidas, o vosso centro de serviços partilhados é também na Maia, arrancou em 2009 com 12 pessoas, hoje são mais de 600, de quase 30 nacionalidades. Qual foi a nossa mais-valia enquanto país e destino de investimento, no vosso caso? Ok. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. No caso da Adidas, muito parecido com o que acontece com outros shared services, a Joana já enumerou muitos das razões. A razão principal da Adidas era vir para uma zona do país, no caso do Porto, onde não existissem a grande competição. Ou seja, nós queríamos começar de raiz um projeto que sabíamos que ia ser bastante grande. E, portanto, tivemos até, inclusive, a ajuda da Infineon no início, que mostra muito desta colaboração que existe também no nosso setor. E depois, claramente, a questão que foi falada dos custos, a questão dos recursos humanos, ou seja, do enorme talento que nós temos no nosso país, e algo que se notou muito agora no Covid-19 também, para acrescentar, a questão da agilidade. Ou seja, a maneira como nós olhamos para os problemas, criamos rapidamente soluções, é algo que se vê muito no talento em Portugal. E, portanto, isso foi claramente uma das razões para criar uma mudança estrutural na Adidas, que aconteceu, como disse, há 11 anos, mas vem vindo a acontecer de 2 em 2 anos. Ou seja, há sempre aqui uma quebra que a Adidas faz para conseguir, como se costuma dizer, ser o best practice em termos de shared services. Para que mercados é que trabalham e que serviços centralizam aí na Maia? Sim, portanto nós cobrimos uma zona bastante grande, ou seja, temos muitas funções globais, temos o core mais na Europa e depois servimos a América do Norte e a América do Sul, onde cobrimos também as diferenças horárias, mostrando outra vez aquela questão da agilidade. Nós temos uma área financeira quase toda destas áreas geográficas, temos compras e a parte de pagamentos, clientes e recebimentos, e estamos também na área administrativa de recursos humanos, incluindo processamento salarial para muitos dos países da Europa. E aqui o importante no crescimento que aconteceu na Adidas nós já passamos das áreas administrativas para o que nós chamamos o front office, ou seja, começar a acrescentar valor onde a empresa realmente necessita, mostrando realmente esse talento dos nossos recursos humanos. Pedro, falar de investimento é falar necessariamente de custos. A falta de competitividade dos salários, de que tanto se fala em Portugal, pode ser depois na prática um bloqueio para atrair e reter talento? O tema dos salários é sempre um tema dinâmico, não é? Corrente. Em progresso. Sim. Contudo, eu diria que não. Acabámos de ouvir aqui 2 excelentes exemplos que progrediram dentro daquilo que é o enquadramento português.
Obviamente os shared services posicionam-se de uma maneira diferente, são competitivos face aos países de origem, mas conseguem ser também, estão no meio, não é? Conseguem ser competitivos também face ao país onde estão. E se a pergunta também tem o alcance de perceber se temos a capacidade de atrair pessoas de fora, eu diria que sim. Nós não, com certeza que estas pessoas todas que acabámos de ver, é o exemplo que nós também temos quando recrutamos, não são todas portuguesas que dominam todas estas línguas, e muitas vezes temos pessoas que vêm de fora, ou bastante pessoas que vêm de fora. No caso da Adidas são 30 nacionalidades. 30 nacionalidades, portanto, pode haver até muitas pessoas portuguesas que dominam um conjunto de línguas, mas que certamente haverá uma percentagem grande de pessoas que vêm de fora. E não vêm pelo salário, a verdade é essa, vêm pelo estilo de vida, vêm pela experiência também, e enfim, agora com toda esta pandemia há uma série de atrativos que estão on hold, mas enfim, é uma questão circunstancial, e portanto eu diria que não, será sempre, é uma coisa evolutiva, passa como todas as realidades, também a doméstica, mas que não é a pedra de toque, eu diria aqui. E neste contexto de pandemia, em que esta terceira vaga está a ter um impacto tão forte no país e na nossa imagem de marca, qual é que deverá ser aqui a estratégia para continuar a atrair negócios para Portugal? Ou estaremos sempre em desvantagem, por exemplo, em relação a uma Polónia? Eu diria que não. Nós temos um posicionamento muito concreto muito e forte, a dimensão que temos também, quando comparamos com países muito maiores do ponto de vista de população, inclusivamente, e de posição geográfica. Mas eu diria que, para responder à primeira parte da pergunta, o impacto reputacional é inegável. Portanto, estivemos nas bocas do mundo não por boas razões. Felizmente a coisa conseguiu-se controlar agora e agora esperamos conseguir voltar minimamente ao normal, com números que sejam competitivos, não sei se pode dizer, que comparem bem com o resto do mundo. E, portanto, eu diria que a recuperação é rapidamente, começamos a mostrar números que sejam condignos com a nossa posição na Europa, e aquilo que nos trouxe até aqui é o que nos vai continuar a trazer competitividade, como acabámos de ver. Todos estes centros têm crescido. De 2015 para cá, o crescimento que o ICEP dá é de 70%. Portanto, a dinâmica eu diria, não é imparável, mas é muito grande. E, portanto, este é um tema que afeta a reputação. Várias conversas tenho com clientes ou até com colegas. A primeira pergunta que se faz nestas reuniões agora é: está tudo bem? As pessoas acham talvez um bocadinho o que nós acharíamos de Itália em março passado. Sim. E, na verdade, por exemplo, a rentabilidade de Itália estava a crescer naquela altura. E nós achávamos estranho. Vimos aqui as notícias tão dramáticas, mas o negócio continuava a crescer. E, portanto, as coisas não são exatamente aquilo que parecem. E agora temos que fazer esse trabalho de marketing, que eu acho que temos vindo a fazê-lo bem, e obviamente não vale a pena esconder, há aqui um sobressalto que tivemos, que temos que rapidamente recuperar e mostrar que estão intactos os motivos que levam a que essas empresas decidam investir em Portugal. Joana, quais considera ser aqui as vantagens e benefícios do vosso centro de serviços partilhados, nomeadamente com exemplos concretos dos vossos procedimentos de dia-a-dia, por exemplo? De uma forma geral, os centros de serviços trazem um conjunto de benefícios às empresas que passam pela natural centralização das tarefas, a criação de economias de escala, a possibilidade de gerir processos de uma forma standard e com um nível de controlo muito elevado. Mas, acima de tudo, eu penso que a Infineon evoluiu muito para além deste conceito. Portanto, neste momento, a Infineon é um parceiro de todas as áreas de negócio, não é? Com uma vertente muito vocacionada para a digitalização, portanto, a entrega de valor ao cliente. E este valor não é simplesmente portanto, o serviço a tempo e com qualidade. Portanto, é mais que isso, é conseguir perceber quais são os desafios que os nossos clientes nas outras entidades da Infineon têm, e conseguir acrescentar ou com soluções de melhor experiência, de serviço, ou com soluções de automação e o uso de tecnologias inovadoras e que criem a possibilidade de reportar dados e apoio a uma decisão quase em real time. Portanto, este é o caminho que a Infineon está a seguir, e seguramente todos os centros que estão a evoluir positivamente acabam por fazer uma adaptação do standard de simples entrega do serviço para uma entrega de valor
que passa por esta tecnologia. Falando, por exemplo, no caso dos recursos humanos, que é uma das áreas que tem aí, para as pessoas perceberem com um exemplo concreto, um anúncio, uma candidatura de emprego, por exemplo, como é que tratado este processo de forma a que o procedimento seja de facto homogéneo em toda esta cadeia? Como é que isso funciona? Sim, por exemplo, na área de recursos humanos existe um processo central de recepção de candidaturas. Portanto, os candidatos que querem concorrer a uma vaga fazem-no e é a equipa no Porto e noutras localizações também. Portanto, existem outros centros de serviços com o mesmo scope que fazem a primeira análise dos candidatos, que verificam quais são os requisitos que a função existe e se o candidato cumpre esses requisitos e faz uma primeira triagem de suporte ao manager que está a fazer o recrutamento, que pode estar em qualquer localização da Infineon, para que, ao olhar para a lista de candidatos, tenha uma perspectiva mais clara de quais são os candidatos a chamar para uma segunda fase. E isto acontece na área de recursos humanos para recrutamento, usando todas as áreas, não é? Ou todos os centros de serviço que fazem este tipo de tarefa usam a mesma metodologia, usam a mesma ferramenta, têm os mesmos indicadores de performance, portanto está com um governance muito bem estruturado. Os mesmos princípios de comunicação e imagem, no fundo, são transversais. Exatamente. Quando, por exemplo, esta equipa também alinha com o manager que está a fazer o recrutamento, o anúncio, como publicar esta vaga e como fazer o devido posicionamento, segue um conjunto de princípios de comunicação, de imagem que a empresa estabelece e temos, assim, a segurança que estamos a seguir os procedimentos mais corretos. E prevêem aumentar o investimento, o crescimento da Infineon em Portugal, tem essa perspectiva? Sim, continuamos, portanto, ao longo destes últimos anos o desafio tem sido constante, não temos nunca parado e as perspectivas de evolução da área de centros de serviços continuam com muito fortes, portanto, vamos continuar a investir nas áreas que temos, mais, portanto, como disse, na criação de valor e cada vez funções de definição de processos e de análise destes processos. E vamos dar continuidade a este tipo de serviços para todas as empresas do grupo Infineon, especialmente as sediadas na Europa e nos Estados Unidos. Isso passa por mais contratações ou não necessariamente? Seguramente. Portanto, eu neste momento tenho cerca de 30 posições em aberto e vou ter ao longo do ano pelo menos 50 a 60 posições. Portanto, vamos continuar a crescer, sem dúvida, uma vertente cada vez mais especializada em gestão de projetos, em gestão de análise de dados, utilização de ferramentas que são inovadoras e que profissionalizam o exercício do trabalho, mas em todas as áreas, de uma forma geral, estamos a recrutar. Carlos, no caso da Adidas Porto, ter de gerir 600 pessoas não é fácil, com tantas nacionalidades e culturas à mistura. Imagino que o desafio seja ainda maior também. Sim, eu acho que gerir equipas é sempre um desafio, independentemente do número. A questão quando começam a aumentar as equipas é como é que, e a Joana tem os mesmos desafios, como outros colegas, é como é que nós gerimos a direção que nós queremos dar ao centro, não é? Portanto, qual é o nosso North Star, o que é importante para nós, certo? E portanto, nós passamos muito do nosso tempo a focar as pessoas nessa direção, não só da cultura interna da Adidas, mas do que é importante para um Shared Service Center. E portanto, esta questão da standardização, de estarmos atentos à questão do controle, termos um processo end-to-end, que nos dá a possibilidade de cada vez termos mais eficiências, que isso é super importante, ok? Portanto, o grupo pede-nos para nós sermos mais eficientes ano após ano, e portanto o desafio e também o que realmente me motiva a mim e as minhas equipas de gestão é manter as pessoas focadas nisto e ao mesmo tempo divertindo-se, porque eu acho que é super importante as pessoas estarem felizes no trabalho. E é este um bocadinho o mindset que nós queremos aqui no Porto,
sabendo que nós estamos a criar o mercado também, que acho que isso era importante, era uma nota que eu gostava de deixar. As empresas de shared services como a Adidas e Infineon estão a criar o mercado aqui na Zona Norte, estamos a elevar as pessoas para um nível de profissionalização acima da média e que vão criar oportunidades para outras empresas se sediarem aqui também e aumentar a nossa competição, que é saudável, mas ao mesmo tempo fazer com que a região seja um marco do ponto de vista dos Shared Service Centers. Prevêem também aumentar o investimento em Portugal este ano, apesar da pandemia? Sim, e pegando um bocadinho também do que o colega estava a falar em relação à pandemia, eu acho que a pandemia até acelerou muitos dos projetos que estavam metidos na gaveta de muitas empresas. Nós temos neste momento mais de 130 posições em aberto e vão passar as 200 até ao fim do ano. Contratámos acima de 150 pessoas só em 2020 e, portanto, é claramente um mercado em crescimento. Às vezes perguntam-se se há um limite para este crescimento. Eu acho que há, e tem a ver com nós standardizarmos cada vez mais os processos, automatizarmos tarefas para que os nossos colaboradores, os nossos talentos, façam tarefas de valor acrescentado. E é isso que a Adidas quer, é transferir para o Porto cada vez mais funções corporativas, como a Joana falava, e que as funções de menos valor acrescentado sejam automatizadas através da robotização, de todos os processos que nós temos já preparados para ganhar essas eficiências, devolvê-las ao grupo e para que o grupo também nos possa dar mais desafios. Pedro, o Carlos falava aqui deste limite, como é que encaixa esta questão? Há de facto um limite aqui no crescimento ou não? Não há um limite na ambição, claro que não. Há um limite, o Carlos falava que está a ser criado, e estas empresas são as empresas pioneiras deste negócio que já existe agora, este ecossistema, em todo o país, mesmo fora de Lisboa e Porto, ou as regiões de Lisboa e Porto são quem concentra mais, mas há outros exemplos fora dos grandes centros. Nós também temos bastantes operações desse género, e é precisamente por isso que começaram a aparecer outro tipo de operações, mesmo a nível local, as autarquias a posicionarem-se neste mercado, a oferecerem algo mais às empresas para que elas também pensassem em deslocalizar-se para outras zonas de menos densidade populacional. Portanto, eu diria que o limite é mesmo esse, não é um limite de não haver capacidade de inovar e de continuar a entregar mais valor às casas-mães, mas sim de ter as pessoas e continuar a conseguir ter este capital humano que depois entregue aquilo que são os desígnios e os objetivos das empresas. Portanto, além de Lisboa e Porto, falou aí noutras áreas, algum polo assim mais específico, sem ser estas duas áreas metropolitanas? Há várias. No interior, por exemplo? Há no interior, Castelo Branco, o Fundão, a Covilhã, Tomar, inclusivamente, tem um grande centro de serviços partilhados. Portanto, há de facto, não há um hub, se quiser, que possamos dizer aquela zona. Portanto, há de facto um posicionamento muito grande das câmaras municipais e de várias empresas que viram aí também menos rotatividade, menos competitividade, enfim, depois há um equilíbrio entre uma coisa e outra, claro. Mas eu diria que o país até agora está a encontrar soluções para todos os desafios. Portanto, eu acredito que não haja ainda empresa que tenha este tipo de estratégia que acabámos de ouvir, que diga não vou para Portugal porque não há lá recursos humanos. Nós próprios temos muitas reuniões, como falava a Joana no início, com o ICEP, com empresas que estão ainda a escolher a localização, não decidiram ainda se será Portugal ou não, e enfim, não vamos lá com certeza dizer, olha, não venham que já está esgotado. Portanto, há claramente potencial, e depois cada empresa também se diferencia e tem as suas políticas para atrair o melhor talento. Pois era isso mesmo que lhe ia perguntar. A Adidas e a Infineon são aqui casos de empresas que estão a fazer o mercado, como dizia o Carlos, mas há aqui muita margem de progressão, certamente, ainda. Não, com certeza. E repare, quando eu dizia há pouco que havia processos que estavam on hold, não é propriamente estes processos que estão ongoing. Esses, sim, cresceram porque têm, de facto, ainda mais necessidade de serem ainda mais eficientes para, no fundo, fazer aqui um offset a tudo o que de menos bom tenha acontecido por via da pandemia ao seu próprio negócio. E com isso há um conjunto de outras empresas que também se querem instalar e, portanto, a resposta é sim. Continuam a existir. Nós temos um pipeline relativamente grande nos vários estágios, seja quem está ainda à procura de uma localização, quem já escolheu, e, portanto, sim, há mercado e há depois a gestão desta competitividade e
tudo o que isso faz ao ambiente salarial, mas acima de tudo vemos todos isto pela positiva, em que as pessoas elevam o nível e ficamos com um mercado melhor. Mas estruturalmente como é que se explica esse aparente contrassenso de que no ano de pandemia haja de facto cada vez mais garra e mais projetos até para arrancar novos projetos? Não, repara, eu creio que era o alcance do que o Carlos estava a dizer. Fala-se aquela piada que se diz: quem é que liderou a transição digital da sua empresa? Foi o CFO, foi o CTO? Não, foi o Covid. E na verdade, seja de transição digital ou não, houve muitas decisões que ninguém diria que nós teríamos uma série de funções feitas a partir de casa. No setor da banca, por exemplo, com super regulamentado, com um enorme e ainda bem, cuidado com toda a confidencialidade, RGPD, etc. Ninguém nos diria, se disséssemos em janeiro de 2020 que íamos ter em casa milhares de pessoas destes setores a trabalhar a partir de casa, se calhar ninguém nos levava a sério. E de repente, em 1, 2, 3, 4 semanas, depende dos casos, isso aconteceu. E portanto, este processo de pandémico acabou por acelerar muita coisa, e esta é uma delas, como dizia, porque há eficiência. Portanto, as empresas não fazem isto que não seja porque acham, e todas têm esta lógica de melhoria contínua, todos os anos elevar o nível e conseguir ainda mais eficiência. E portanto, como é algo que é uma fórmula vencedora, não é de estranhar que haja, apesar do contexto, este investimento, porque é um investimento que tem payoff. E mesmo para a imagem de Portugal, e também uma expressão que era, no fundo, estes serviços partilhados criam aqui uma espécie de círculo vicioso, porque se empresas percebem que em Portugal a eficiência e os serviços funcionam e as coisas progridem, portanto é um sinónimo de atratividade para outras empresas e para mais investimento. É toda uma bola de neve que se cria aqui. Eu acho que é um círculo virtuoso que acaba por beneficiar todo o ecossistema, se quisermos. Portanto, o país é visto como um centro de competências. Se nos lembrarmos dos primórdios destes centros de serviços partilhados, lembramos da Índia, não é? Daquelas do offshore puro e duro. E nós temos aqui um alinhamento cultural muito grande com estas economias que são servidas, e isso é muito valorizado por clientes, porque não é apenas saber falar uma língua ou dominar uma tecnologia, muitas vezes, e acabámos de ouvir também aqui um exemplo das empresas já quererem sair mais de back-office para front-office, e isso, a nível cultural, é muito diferente de ter alguém que está longe, mas conhece aquele ambiente e portanto, sabe a experiência que o utilizador final está a ter, e isso tem muita relevância e acho que reforça ainda mais o posicionamento de Portugal. Boas perspectivas, são sinais de que o investimento estrangeiro continua forte em Portugal. Em abril voltamos à mesa do trabalho para debater outros temas que interessam a trabalhadores e empresas. Agradeço a Pedro Empis, diretor de outsourcing da Randstad Portugal, Joana Marques, responsável do Centro de Serviços Partilhados da Infineon, e Carlos Guimarães, diretor-geral da Adidas Porto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.